Amém? Graça e paz. Só me localizando aqui. Amém, amados? Esse é um começo de culto muito difícil, né? Eu ainda hoje à tarde orei com a avó Suzy, falei com ela, conversamos um pouquinho, até senti a voz dela um pouco abatida, fraca, né? E agora no final da tarde nós recebemos a notícia que ela veio a óbito. Morreu, ou foi levada, ou foi arrebatada. Eu quero pensar que ela tenha sido arrebatada do jeito que talvez ela sempre pediu a Deus, né? Sem dar trabalho, sem dar incômodo, deita e acorda nos céus a Nova Jerusalém. Eu sempre brincava com ela para ela não tentar ir na minha frente. Nós esperamos o arrebatamento, que talvez esteja aí próximo. Mas eu acho que Deus gostou do meu convívio com ela, falando, agora deixa eu conviver com ela aqui. Vamos orar? Pai querido, nesse momento tão difícil para nós, da Monte Hebron, nesse momento tão sem entendermos, Pai querido, nós queremos te louvar. Como pastor, eu te louvo, Senhor, pela voz Suzy, te louvo por todas as conversas que nós tínhamos. Eu te louvo, Senhor, por tantas caronas que nós pudemos usufruir da companhia um do outro. Tanto que nós orávamos, quando tinha a oportunidade de parar ali na porta, orar com ela. Ela era uma intercessora da minha vida, Senhor, da minha casa. Ainda hoje mesmo ela perguntou de todos, como ela sempre fazia. Nós não entendemos e nós só descansamos na tua boa e poderosa mão, Senhor. E ao descansar na tua boa e poderosa mão, Senhor, nós sabemos que quem está aí, quem chegou nos céus, é uma pessoa muito especial e o Senhor sabe disso. Mas nós estamos aqui, Senhor, e nós precisamos dos seus consolos. Principalmente uma Cristina, Senhor, que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer graça. Uma Nancy, Senhor, ali do lado, sempre é só atravessar o quintal, já estava com a mamãe. Abençoa, Senhor, essas duas filhas, trazendo graça e paz, misericórdia. Abençoa, Senhor, trazendo a tua manifestação, Senhor. Nós colocamos o André, nós colocamos a Dani, pedimos sobre os netos, Senhor, a tua misericórdia, Senhor. Fortaleça-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos chamar a pregadora da noite, tá? E crendo que aquilo que Deus tem para falar nesse lugar. Paz a todos, boa noite, irmãos. Hoje é uma noite um pouco diferente para nós, porque todo mundo que teve o prazer de conviver e saber quem é vó Suzy, sabe do significado da vida dela aqui dentro da igreja, para todo mundo que conviveu com ela, o exemplo que ela foi de dedicação, de zelo, uma pessoa tão estudiosa da palavra, que tinha tantos cuidados para poder propagar esse evangelho. Uma vida toda de aprendizado, de ensino, que ela fez questão de desfrutar da companhia do Senhor. E que Deus conforte o coração de todos os familiares. E eu confesso que quando eu fiquei
o pastor me deu essa notícia, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, mas será que essa palavra é para hoje? Mas aí depois Deus falou comigo assim, eu senti no meu coração, porque a palavra de hoje nós vamos falar de como nós somos. E a partida para nós é difícil, mas a vó Suzy cumpriu a missão dela e ela deixou um legado, um exemplo muito lindo. Então essa reflexão de quem sou é para nós mesmos que estamos aqui. Porque nós que conhecemos o Evangelho, sabemos que ela está nos braços do Pai, que ela desfruta de um tempo agora totalmente diferente e nós precisamos observar a nossa caminhada cada dia com mais zelo. Então, nós vamos iniciar aqui um pouquinho das nossas reflexões sobre Deus, sobre nós. Amém? Então a pergunta é, quem sou? E aí na palavra de Deus, em João 8:25, está escrito assim: quem é você? Perguntaram eles. Eles aqui são os fariseus. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Eu vou repetir. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu eles. Para a gente poder entender um pouquinho dessa perspectiva, da importância desse versículo, nós vamos observar quem são as duas pessoas, quem são os personagens, as pessoas que estão nesse diálogo, quem pergunta e quem responde. Quem pergunta são os fariseus e quem responde é Cristo. E quem são os fariseus? Os fariseus, a palavra vem de paraste do latim, que significa a origem mais provável, que é separado. Então, os fariseus eram um povo que tinha ensinos, que conheciam a Torá, que ensinavam nas sinagogas. Inclusive, eles foram um dos instrumentos para estabelecimento das sinagogas, que foram estabelecidas como local de estudo e de adoração a partir do século II a.C. Eles eram homens de ensino, de autoridade, conhecidos como sábios, e que ensinavam, inclusive, as tradições orais judaicas. Quer dizer que eles já tinham uma história. Nós estamos na época de Cristo, quando Cristo já estava pregando o Evangelho, os fariseus já tinham história. Eles já vinham de hábitos e costumes de serem autoridades reconhecidas. E quem era Cristo? Era filho de Maria e José, que naquele tempo estava sendo conhecido pelos seus milagres, que nesse momento ele já tinha transformado a água em vinho, tinha feito a multiplicação de pães e peixes, andado sobre o mar. E ele tinha uma legião de pessoas que o seguiam, inclusive os discípulos escolhidos e várias outras pessoas que acompanhavam. Onde ele ia, as pessoas paravam para ouvir a pregação. Ele era reconhecido como um homem muito sábio, mas o que ele falava, em muitos momentos, ele confrontava os eruditos da época e inclusive os fariseus. Então nós temos um diálogo aí que ele tem pontos de conflito e diferenças significativas na forma de compreensão das questões de Deus. E qual que era o contexto local onde se passa esse diálogo? Se nós voltarmos um pouco na palavra, no capítulo 6, nós temos a multiplicação dos pães, Jesus anda sobre o mar, Jesus se declara o pão da vida. Olha o impacto que uma declaração dessa poderia ter diante dos fariseus, que não reconheciam Jesus, não sabia quem era aquele homem. No capítulo 7 nós temos Jesus perseguido pelos judeus na Judeia. Quer dizer, ele já tinha uma notoriedade bastante evidente e já havia uma perseguição sobre a pessoa, sobre Jesus. Jesus ensina no templo, na festa dos tabernáculos, quer dizer, Jesus já se apresentava perante as autoridades
como um homem sábio, ele era ouvido, muito embora houvesse discordância quanto que ele pregava, mas eles reconheciam a autoridade que havia em Cristo. No capítulo 8, nós temos o episódio da mulher adúltera, né, que todo mundo, eu acredito, que conhece a história, e que no final Jesus fala, vá e não peques mais. E depois, na sequência, nós temos o discurso de Jesus sobre a sua missão. E é justamente nesse contexto, nesse discurso dele, falando a que ele veio, quem era o Pai, que acontece essa narrativa dos fariseus perguntarem a ele quem ele era. E essa pergunta, quem és tu? Por que foi feita essa pergunta? Existia dúvida? Isso era uma provocação ou era um confronto à pessoa de Jesus? Então vamos pensar, voltando um pouquinho, que Jesus era uma novidade. Ele era um homem que estava causando uma nova forma de entender as coisas de Deus. Ele trazia palavras que, segundo o conhecimento do povo, segundo os fariseus, segundo os escribas, elas não tinham total sintonia. Jesus dizia coisas que eram um tanto quanto diferente. E eles o que? Ouviam, muitos até se interessavam, achavam verdadeiro aquilo, mas por uma questão de até posicionamento diante da autoridade que eles tinham, eles não podiam concordar com aquilo. Existia um conflito, e essa dúvida fica muito evidente quando a gente vê a figura de homens de autoridade da época se escondendo, como foi o caso de Nicodemos, que vai procurar Jesus à noite, escondido, certo? Uma provocação. Eles ficavam desejosos de acontecer uma situação onde Cristo caísse em descrédito. Essa é a tentativa dele em vários episódios da Bíblia. Esse confronto que eles fazem era para quê? Para tentar desmistificar, tentar destruir a figura de Jesus, deixá-lo cair em descrédito. Eles queriam ver-se vencedores nas discussões com Cristo. Mas em todo tempo a sabedoria de Cristo era uma coisa evidente a todo tempo, que ele nunca deixava se levar pelas astúcias, pelas artimanhas dele, dos fariseus e das outras pessoas que o apontavam. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus respondeu exatamente o que tenho dito o tempo todo. Na minha versão, na versão da Bíblia, aqui, inclusive, a resposta de Jesus é uma pergunta, que desde o princípio vos tenho dito. Então, vamos prestar atenção que nessa resposta, quando Jesus responde o que tenho dito, ou quando ele responde com essa pergunta, o que fica muito evidente? Que ele sabia exatamente quem ele era. Ele era o Filho de Deus. Ele não se deixava enganar por essas artimanhas, por essas astúcias de querer trazer confusão, ou trazer dúvida, ou questionamento sobre de quem ele era filho, para que ele veio, ou qual que era a mensagem que ele tinha de transmitir. Revelou sua origem e destino em tudo e todo o tempo. Jesus, hora nenhuma, escondeu quem ele era, qual o propósito da sua vida, ou qual que era a verdade que ele estava difundindo. Ele sempre declarou a verdade, ensinando os discípulos, todos aqueles que o buscavam, fazendo curas, milagres, pregando a vida e a vida eterna. Ele sabia todas as coisas e mesmo assim cumpriu todo o propósito de Deus, por obediência ao Pai e por amor a nós. Ele sabia muito bem que ele ia ser traído. Ele sabia dos pensamentos que ia na mente dos fariseus, aquele que os acompanhava. Ele sabia que as pessoas duvidavam, mas em momento nenhum ele se deixou influenciar por essas questões, dessas situações difíceis. E ele conhecia verdadeiramente o Pai. Ele sentia, ele ouvia a voz de Deus. E a todo tempo ele buscava em oração a direção, a força, o renovo para poder caminhar. Então, esse era Jesus.
Então, quando ele diz exatamente o que tenho dito todo o tempo, ele está o quê? Confirmando, ratificando. Ele fala, olha, eu tenho falado o tempo todo quem eu sou e vocês estão me perguntando, mas eu não tenho dúvidas, eu não deixo dúvidas sobre quem eu sou. E aí, nós fazemos uma pergunta para nós mesmos. O que nós dizemos a nosso próprio respeito? Com palavras. Como que eu me manifesto no meu dia a dia? Como que eu converso com as pessoas? Como que eu falo comigo mesmo? Como eu falo com Deus? Eu peço a Deus, sabendo que Ele é o Pai provedor, ou eu dou uma ordem de comando que eu exijo, que eu quero, que eu necessito? Simplesmente porque a minha necessidade é o meu desejo. Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada, eu me reconheço como filha de Deus, mas eu me porto dessa forma para dar o quê? Verdadeiro sentido àquilo que eu estou falando? Ou eu sou como o fariseu que falo coisas de bênção, mas a minha postura é uma postura de uma pessoa vingativa, egoísta, cheia de rancor? As palavras que eu emano da minha boca, as palavras que saem da minha forma de viver, elas são palavras que revelam bênção ou elas são palavras que trazem tristeza, amargura, maldição? O que é que emana de mim? O que eu vivo, as palavras que saem do meu viver, elas são testemunhos da verdade que eu vivo ou elas revelam que eu sou uma vida vazia, que eu prego, mas eu vivo de forma diferente? E qual a autoridade que vai ser revelada através de mim quando eu falo e eu não vivo aquilo que eu tenho declarado? O que nós temos dito ao nosso próprio respeito? O que eu digo para mim mesma quando eu cuido do meu corpo como templo do Santo Espírito, quando eu adoro a Deus antes de qualquer coisa, antes de qualquer decisão, eu busco a direção do Senhor? Ou eu sou uma pessoa impulsiva que vive para poder extravasar as minhas emoções? De que forma que as palavras ditas pelos outros a meu respeito ou à minha volta, elas me afetam? Porque disse que eu sou uma pessoa desagradável e eu vou me sucumbir naquela palavra e vou deixar essa palavra transformar o meu dia num dia de tristeza, de sentimento de abandono e de escassez. Quais são as palavras que saem da minha forma de viver? Na palavra de Deus, no livro de Mateus 12:34, está escrito assim: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí nós passamos a refletir um pouquinho. A nossa manifestação verbal diária com as pessoas, como que ela é feita? As nossas palavras são mansas, porque eu sei que a altura da voz não vai mudar as circunstâncias, eu não preciso gritar para ser ouvido? Ou eu falo mansamente, simplesmente para parecer um cordeiro e assim tentar manipular as pessoas? Quando eu me apresento para as pessoas, eu me apresento numa situação de irmandade, de submissão ou de arrogância? Como é que eu me apresento para me ser agradável ao outro? Eu estabeleço estratégias e penso, com Beltrano eu tenho que ser assim, com Ciclano a minha postura tem que ser diferente, porque senão eu não tenho êxito com ninguém. Como que nós usamos o nosso conhecimento diante de uma situação de confronto, de uma falha ou de um pecado?
Quando alguém me confronta, ou quando eu vejo alguém sendo confrontado, qual que é a minha postura? Eu simplesmente me calo, eu defendo aquele que está sendo confrontado, ou eu fico torcendo? Coisa boa, que situação, ele merecia esse vexame. Quando eu vejo um pecado no outro, eu sou instrumento para ajudar aquela vida naquela caminhada? Ou quando eu vejo um pecado meu exposto, o que eu faço? Eu ridicularizo, me defendo, acuso as outras pessoas, ou eu me humilho diante do Senhor e peço perdão por aquilo que eu tenho falhado? De que o nosso coração está cheio? Essa é a pergunta que pode trazer respostas para inúmeras circunstâncias da nossa vida. O que verdadeiramente eu escondo no meu coração? Porque às vezes eu tenho uma aparência feliz, uma aparência tranquila, às vezes até altiva, mas o meu coração está cheio de insegurança, de insignificância, de rejeição, e eu mascaro toda essa situação. Mas essa situação, ela se revela no meu dia a dia, e aí eu acuso as outras pessoas de não me darem a resposta que eu desejo, mas eu não consigo olhar para mim e ver as minhas falhas. A boca fala do que o coração está cheio. O seu coração, o meu coração, está cheio de verdades ou de falsidades? Ele está vazio e ele busca ardentemente arrancar dos outros aquilo que eu necessito, ou eu busco no Senhor me encher do seu amor para ser instrumento de bênção para as outras pessoas? Se eu sei quais são as minhas fraquezas, o que tem de falha no meu coração, como é que eu tenho buscado me purificar, trazer esse novo tempo para limpar meu coração? Nesse período, nós temos vivido situações de reclusão e isolamento. Isso nos permite o quê, amados? Olhar para nós mesmos. A comunhão com a família, o que isso nos permite? Desfrutar de convívio em amor e aparar as arestas, tirar as dúvidas, tirar os mal-entendidos, as fragilidades, os medos, as inseguranças, as coisas que ficaram mal resolvidas no relacionamento. Os meus projetos de vida, como que eu tenho traçado esses projetos? E eu tenho buscado no Senhor a direção, porque os projetos nós podemos fazer vários, mas a confirmação vem de onde? E nesse período em especial que nós estamos vivendo, como que nós temos articulado os nossos dias para alcançar uma nova forma de viver? A intimidade com Deus. Eu tenho buscado no Senhor a solução dessas minhas dúvidas, a minha mudança no meu dia a dia, ou eu tenho me ocupado tanto de ficar buscando na internet cursos, distrações, né? Ficar longe de familiares, que eu não estou suportando mais ficar dentro de casa? Como que tem sido o meu tempo, o meu devocional, o meu tempo de orar na palavra, de me ajoelhar e falar com o Senhor? Quando eu olho para o que está acontecendo no mundo, no cenário social, político, econômico, como que eu me posiciono diante disso? Como que eu entendo todo esse cenário e como que eu me porto? O que o meu coração arde por fazer, por realizar, que por mais impossível que seja, Deus tem um propósito em cada um de nós para esse tempo, para cada tempo que a gente vive. Os sentimentos de dor e amargura do passado e de situações vividas. Nesse momento que eu estou mais aquietada, que minha possibilidade de deslocamento, nesse tempo que eu tenho que ficar um pouco mais aquietada em casa,
Como é que eu tenho vivido as experiências? O meu passado, ele interfere no meu dia a dia? De que forma? Esses dias eu vivi uma situação interessante. Eu estava no meu dia, estava tudo tranquilo. E de repente eu vi uma situação e passou naquele momento em diante. Eu comecei a ficar agitada, comecei a falar num tom diferente. E aí de repente eu parei, eu falei, epa, vamos refletir. O que mudou no meu dia que eu mudei meu ânimo? Meu coração já ficou acelerado, eu já fiquei impaciente com muita coisa que eu estava fazendo no meu dia a dia. Nós temos que aprender a fazer essas reflexões. E aí eu compreendi que foi uma situação que me reportou algo difícil que eu vivi no passado e que já estava trazendo um peso diferente, uma situação de angústia no meu dia. Pensamentos negativos do futuro e de experiências do passado. Quantas coisas ruins nós acreditamos de palavras que foram ditas sobre as nossas vidas, ou mesmo de experiências difíceis que nós vivemos e que nós carregamos aquela carga negativa, que nada vai dar certo, que eu não posso conseguir fazer isso porque faltou aquilo e aquilo outro, ou que eu não tenho condição, não tenho perspectiva porque eu já tive uma experiência ruim, todas as experiências vão ser da mesma forma. Esse tempo, amados, é um tempo da gente parar e olhar para o nosso coração e fazer, primeira opção, o perdão. Primeiro é escolher nos perdoar, escolher perdoar aqueles que nos ofenderam. Quantas vezes eu tenho vivido um tempo muito singular na minha vida, eu sempre acreditei que existiam coisas na minha vida que eu não podia fazer, por uma série de circunstâncias vividas e declaradas sobre minha vida. Mas aí eu descobri que existem planos, Deus escreveu planos para mim. E eu não me importa o que foi vivido ele serve como experiência. Aquilo que eu tenho atrás da minha vida não é uma âncora para me prender naquele momento, mas é simplesmente um ensino, uma forma de Deus me revelar que eu consigo superar, e se eu errei com um passo em falso, eu posso dar um passo diferente agora. Então, amados, vamos aprender sobre o perdão, vamos escolher perdoar as nossas falhas, os nossos pecados e os das nossas pessoas que nos acompanham, daqueles que convivem conosco, dos nossos parentes, dos nossos colegas de trabalho, que muitas das vezes agem erradamente conosco, sem sequer saber que eles estão nos ofendendo, sem sequer entender que aquilo lá é uma ferida deles que está transbordando e eles precisam atingir alguém, e cabe a nós escolher perdoar. Escolher perdoar para que nós possamos ser livres. Essa escolha, ela traz consequências, porque ela faz a gente mudar nossas atitudes. Se eu decidir que aquela experiência ruim minha do passado, ela não vai se repetir mais, ela não pode se repetir porque eu escolhi agir diferente, eu escolhi viver uma nova experiência, eu mudo de atitude, isso vai trazer novas situações na minha vida, isso vai trazer novos sentimentos, porque ainda que algumas coisas pesadas, rancorosas, decepcionantes venham no meu íntimo, no meu coração, eu não aceito, porque eu já escolhi fazer uma nova, tomar uma nova postura, ter um novo caminho para seguir. E essa sequência de perdão, escolhendo perdão, mudando de atitudes, tendo novos sentimentos, eu vou adquirir novos hábitos. E dentro de pouco tempo, amados, aquilo que era peso para a nossa vida não vai fazer parte mais dos nossos dias. Nós vamos ter nova forma de viver. É isso que nós precisamos escolher. Atitudes novas ou velhas? Qual que é o testemunho que eu quero dar na minha vida? Eu quero continuar vivendo porque eu não consegui fazer um curso? Eu vou achar que eu não consigo fazer mais nada na minha vida? Às vezes foi uma situação momentânea.
uma falta de dinheiro, algo que aconteceu ali, de família, que te fez postergar um projeto, mas isso não te impede de fazer. Na palavra de Deus está escrito: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Em 1 Coríntios 2:12 está escrito: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, como é maravilhosa essa palavra. Tudo que é novo, Deus deseja para a nossa vida. Que a cada dia nós possamos conquistar algo. E o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que tem que nos impulsionar em cada decisão, em cada escolha, em cada atitude. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu não ando pela carne. As emoções e sentimentos ruins que eu tive, eles não vão ser impedimento para que eu viva um novo. Ele serviu lá no passado, isso foi vida de ontem, há 1 segundo atrás que eu vivi. Isso não vai ficar registrado eternamente na minha vida para eu ficar escravo daquela situação. Sobre o Espírito Santo de Deus, ainda a palavra nos revela: de repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Atos 2:4. Amados, essa passagem é descrita quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, sobre os apóstolos, sobre os homens que estavam ali reunidos. E olha a confusão de línguas que houve, olha o derramar do Espírito Santo. Isso foi promessa do Senhor Jesus. Ele tinha acabado de ser assunto ao céu e ele falou: deixo-vos o Espírito. E é esse mesmo Espírito que não mudou lá quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Essa foi uma das bênçãos que ele deixou para nós, sermos a habitação do Santo Espírito. E esse poder de capacitação que ele nos traz, é isso que nós temos para a nossa vida. Deus não planejou todas as coisas para que nós vivamos amarrados aos nossos erros, às nossas fraquezas. Ele nos fez para nos renovar a cada dia, para essa capacitação que vem do Espírito, que nos enche do fogo que é do céu, que queima todo o pecado. É essa a revelação que há na morte e ressurreição de Cristo, e nós estamos vivendo fragilizados, apequenados, sem pensar no poder e na graça que está disponível a todo tempo. Pai, Filho e Espírito Santo. Toda essa graça disponível para nós. O Filho revelou o Pai para nós com tanta propriedade e nos deixou o Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada. Quem eu fui? Eu fui pecador, eu não sei quando você converteu, eu não sei se você mudou muito a sua vida, mas você vivia, você nasceu em Cristo quando? Quando que gerou nova mudança na sua vida? Isso é seu passado, isso foi ontem. Foram todos os dias anteriores da sua vida. Não sei se isso foi debaixo da graça do Senhor, ou se você é novo convertido recente, mas você era pecador. Quem eu sou hoje? Eu continuo com a mesma couraça de roupagem de pecadora, mas hoje eu vivo a graça do Senhor. Eu não posso, ainda que eu ainda tenha falhas, que eu ainda tenha fragilidades, que eu ainda tenha pecados que ainda me acompanham, mas eu não sou a mesma de ontem.
como e se cresci em fé e amor, eu tenho crescido de que forma? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, porque não por obrigação, por amor ao Deus que nos criou, que nos presenteou com Cristo e o Espírito Santo, para que nós pudéssemos viver livres. E quem que eu vou ser daqui para frente? Eu vou ter características de pecadora, porque a minha natureza adâmica, ela não vai ser difícil eu estar só na graça do Senhor o tempo todo, de forma a não cometer mais pecados. Mas eu tenho o poder, a graça e a misericórdia, e eu tenho que exercitar a fé, o poder do Evangelho que está escrito, que está declarado, testemunhado, e tantas declarações. Cada dia nós vemos no mundo do poder que é viver em Cristo Jesus. Então, amados, eu tenho que olhar para o meu passado simplesmente como experiência, como alerta, para que hoje eu faça escolhas diferentes, que o Espírito Santo me governe, me auxilie nessa caminhada, e que eu trace um projeto para o dia de amanhã, para o meu futuro, que vai ser muito melhor do que hoje. O cenário não importa, o que importa é em quem eu creio. As palavras que são vividas, que eu vivo na minha vida, respondem quem eu sou, como eu me apresento e me relaciono. Essa forma de proceder, ela não pode ser a mesma a vida inteira. Ditado antigo, né, que as pessoas diziam, pau que nasce torto, morre torto. Isso não é verdade. Eu sou filha de um Deus criador. Eu sou filha de um Deus que fez um projeto maravilhoso para que a minha vida a cada dia cresça mais em amor e alegria. Testemunho. O que a minha vida revela no dia a dia? Jesus fez a segunda resposta ao fariseu, exatamente o que tenho dito o todo tempo. O que eu digo através da minha vida? Qual que é o testemunho que as pessoas veem através do meu viver? Como que eu me porto às pessoas que olham para mim? E o que elas leem? O que eu posso declarar que é a minha vida? Se é uma vida de fé, que é uma vida que revela o amor de Cristo. As outras pessoas que estão à minha volta, eles dizem o quê? Jesus ainda tem outra passagem, Mateus 16, 15 e 16, que diz: Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 6, 64, 67, está escrito assim, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Como que as outras pessoas têm visto o nosso caminhar? Eu posso ouvir a opinião das outras pessoas sobre a minha vida, mas qual é a influência que isso tem? Porque Jesus não se perturbava, ele não mudava a direção porque as outras pessoas não criam ou ficavam escandalizadas com o que ele dizia. Tanto é que para os próprios discípulos ele perguntou, quereis vós também retirar-vos? Nós fazemos questão de manter pessoas ao nosso lado com base em postura, nossa, eu não posso falar isso, não vou magoar o fulano.
aquilo é importante, é essencial para a sua vida, ou você vai estar falando uma mentira para preservar um relacionamento? Qual é o testemunho que eu dou no meu dia a dia, me importando com o que os outros vão pensar ou vão falar? Essa revelação do meu viver, ela revela o evangelho ou ela revela uma vida de muitos relacionamentos, de muitos afagos ou de muita confraternização? Para Cristo ou para o mundo? Nós estamos, amados, cada dia mais vendo a importância de ter identidade. Eu sei exatamente quem eu sou. Eu preciso entender isso. Nós vivemos uma situação onde a liberdade é garantida na palavra. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a garantia que nós temos no nosso dia de viver com tranquilidade? A palavra de Deus ainda nos ensina sobre a paz. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. A paz é algo que é vivido no nosso interior. E não é algo para simplesmente eu descansar, encostar a cabeça e ficar sem fazer nada. Essa paz é que nós temos que buscar, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Quer dizer que a paz, ela não vem desse mundo, a paz vem do alto, a paz vem do Senhor. A identidade em família. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses ou aos seus antepassados. Serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amados, a quem nós temos tentado agradar? O que isso influencia no nosso caráter? Liberdade, paz e família. Existem muitas outras coisas importantes no reino do Senhor, mas me veio aqui para pontuar essas três, porque são situações que hoje têm sido muito questionadas no nosso dia a dia. Eu vou concluir aqui simplesmente com uma reflexão. Quem somos em Cristo? E como revelamos nossa identidade para o mundo? Eu tenho a segurança do meu proceder, da minha forma de viver, e eu tenho buscado a cada dia mais me assemelhar a Cristo, ou eu tenho tentado a cada dia mais conquistar coisas prazerosas do mundo? Eu tenho vivido como um fariseu que fala de uma palavra, mas busca viver uma vida de aparência? Eu sou daquelas que frequentam o culto, mas não vive nenhuma daquelas pregações, elas não me atingem, eu estou acima de todas elas, porque a minha conduta é irrepreensível. Como que nós temos vivido? Viver no Espírito. Quem é você? Perguntaram eles, os fariseus. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Será que nós podemos responder essa pergunta de quem somos nós da mesma forma como Jesus? Será que o que nós temos declarado e testemunhado no nosso dia a dia revela um caráter de um cristão? Eu quero convidar a cada um de nós a buscar no Espírito o discernimento para que, a partir de hoje, nós possamos superar, nós possamos mudar a nossa forma de caminhar para nos afeiçoar e nos assemelhar mais a Cristo no nosso dia a dia. Amém? Deus abençoe a todos e que a graça e a paz do Senhor esteja com todos.
Amém? Amém, amados, que possamos viver no Espírito, que é só através do fortalecimento do Espírito Santo nas nossas vidas que seremos mais que vencedores. Amém? Vamos orar? Pai, que Ele complete essa palavra nas nossas vidas, complete tudo em nossos corações, traga à existência as Tuas promessas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amado? Deus abençoe. Nós iremos manter notícias de alguma situação, se vai ter velório, como é que vai ser, ainda não sei nada, não, tá bom? Deus abençoe.